Continuando nossa prova de técnico judiciário área administrativa do TRT2 de 2018, a gente está agora na questão 16, lembrando que a gente está fazendo, né, em ordem, da questão 1 para frente, já estamos na 16, já passamos por português, raciocínio lógico, informática, e agora a gente está em noções sobre direitos das pessoas com deficiência. Então, agora a questão 16, noções sobre direitos das pessoas com deficiência e o enunciado. Segundo, expressamente previsto na Constituição Federal, constitui direito social da pessoa com deficiência. Letra A. Ter garantida cadeira de rodas ou outro veículo motorizado ou não para circulação em espaços públicos. Letra B. Proibição de discriminação na participação comunitária. Letra C. Ter garantida meia entrada em espaços culturais de acesso pago. Letra D. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário. E letra E. Proibição de identificação ostensiva de sua deficiência em espaços de concentração de pessoas. Bom, o único aqui que dá para tirar logo de cara é a letra A. Não tem lei que vai obrigar, né, pelo menos até onde eu sei, talvez estou falando bobagem, que vai obrigar a ter disponível um veículo motorizado ou não para circular em espaços públicos. Se a pessoa tem essa limitação de locomoção, geralmente ela já tem o seu veículo, né? Não é o lugar que vai fornecer o veículo. Estou falando isso de cabeça, eu não sei se existe uma lei nesse sentido. Mas para a gente não ficar falando de cabeça, que não é isso que a gente quer aqui, né? Vamos olhar a Constituição. Vou abrir aqui meu PDF da Constituição e vou buscar lá alguma coisa, né, que remeta a portador de deficiência para ver o que tem na Constituição falando disso. Então aqui, ó, já vai uma diquinha de informática, Ctrl F, que é controle find de buscar, procurar. E eu vou colocar aqui deficiência. Até o C já tá bom. Aí ele já buscou 34. Olha só, aqui a gente já consegue a resposta que a gente precisava. A gente está no artigo 7º, não, acho que é 8º já. A gente está no artigo 7º, no inciso 31, XXXI, então 31. O artigo 7º, ele vem, é o capítulo 2, né? Vem depois dos direitos e garantias. A gente já está na parte de direitos sociais. Então, o artigo 5º, né, que é o grandão, mais importante, cheio de coisas para a gente saber, vem logo depois, ainda é direito, capítulo 2, dos direitos sociais. Lá no artigo 7º, e a gente já viu, né? Artigo 7º, inciso 31. Cadê? Tá aqui. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Então aqui já vem nossa resposta. Vamos voltar lá para ver a pergunta. Aqui, ó, letra D. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário. Aqui a gente já tem a resposta. Vou tentar marcar aqui. Letra D. Como ele pediu expressamente previsto na Constituição. Expressamente previsto, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário do trabalhador portador de deficiência. Claro que existem outras opções aqui que estão corretas. É proibido discriminar na participação comunitária. Talvez deve ser proibido a identificação ostensiva da deficiência, mas isso não está expresso na Constituição. Na Constituição a gente tem a letra D. E aí, por curiosidade, a gente pode voltar lá no PDF da Constituição e continuar passando aqui, ó. Fiz a busca por deficiência. Vamos ver o próximo. O próximo fala que é competência da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, dentre outras coisas,
cuidar da saúde, assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. O que mais? Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Aqui está falando, também compete União e Estado. Vamos ver se tem mais alguma coisa. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para a pessoa portadora de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Isso aqui, quem faz concurso está bem acostumado, né? É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que se trata o artigo, ressalvados nos termos definidos em lei para os casos de portadores de deficiência. Aqui está falando, acredito eu, daquele auxílio-doença, né? Que o regime é como se fosse uma aposentadoria e não segue o regime comum para todo mundo. Por aqui já deu para a gente brincar, né? Já deu para ver bastante coisa aqui. Então vamos fechar aqui a Constituição e voltar para a prova, que essas são 3 questões. Então a gente já viu 16, vamos para 17. Questão 17. O decreto 5.296 de 2004, ao regulamentar a Lei 10.098 de 2000, previu que os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas com intenso fluxo de veículos, de pessoas ou que apresentem periculosidade deverão estar equipados com mecanismo que sirva de guia ou orientação para travessias de pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência. Letra A, auditiva. Letra B, visual. Letra C, mental. Letra D, física. E letra E, intelectual. Para mim é uma questão fácil, porque aqui no centro da cidade a gente tem alguns sinais com esses aparelhos, e esse aparelho ele emite um som para avisar quanto que está fechado, quanto que está aberto para o pedestre. Então, se ele emite um som, não pode ser deficiência auditiva. Ele emite um som para quem tem deficiência visual conseguir se guiar por ele. Então, não entraria aqui, né? Mental, físico, intelectual. A resposta seria a letra B, visual. E para justificar, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que eu deixei pronto. Aqui, ó. Artigo 17 do Decreto 5.296. Ele fala: os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismo que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas portadoras de deficiência visual. Então aqui está a nossa resposta, visual. Ou com mobilidade reduzida em todos os locais. Para a nossa questão, né, traz como resposta deficiência visual. Então já está marcado, né, letra B, visual. Vamos então para a última questão, questão 18, ainda sobre esse tema, né? Em vias públicas, parques e demais espaços existentes, conforme previsão da Lei 10.098 de 2000, cada brinquedo e equipamento de lazer existente devem ser adaptados e identificados, tanto quanto tecnicamente possível, num percentual de, no mínimo, aí vem as porcentagens. Letra A 5%, letra B 10%, letra C 20%, letra D 5%. Deve mudar um pouquinho na parte escrita, né? Que a A também é 5%. Na A fala deficiência, inclusive visual ou com mobilidade reduzida. E na D fala com deficiência, excluindo-se a deficiência visual ou com mobilidade reduzida. E na letra E, 10%. Vamos ver o que fala lá na lei. Lei 10.098, eu já tirei o pedacinho dela aqui para ficar mais fácil. No capítulo 2 dos elementos de urbanização, ele fala aqui no parágrafo único do artigo 4º de no mínimo 5%. Isso ainda deixa a gente entre duas questões, né? 5% pode ser a A ou a D. Vamos voltar. De cada brinquedo e equipamento de lazer existentes nos locais referidos devem ser adaptados e identificados, tanto quanto tecnicamente possível, para possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência, inclusive visual ou com mobilidade reduzida. Então, voltando lá na questão, 5 pessoas não, 5%
para a utilização de pessoas com deficiência, inclusive visual, ou com mobilidade reduzida. Letra A está copiado e colado da lei, né? Então vai ser letra A, nossa resposta. Na D fala deficiência excluindo, e não é excluindo, é inclusive, é incluindo. Então, letra A, gabarito aqui da questão 18. Termina a parte do noções de direitos. Deixa eu pegar o tema direitinho. Noções sobre o direito das pessoas com deficiência. Foi só a questão 16, 17, 18. E depois a gente vai continuar a partir da 19, falando de legislação e ética no serviço público. Até lá!